E a palavra de comando do dia de hoje é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 11 ao 17, que diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse: Não chore. Depois se aproximou, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus lhe disse: Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos em Betânia é a casa dos amigos de Jesus e é o lugar onde o Senhor escolheu, o Padre Léo escolheu para que Jesus ressuscitasse a muitos jovens como ressuscitou esse do Evangelho. E Jesus é aquele que pode ressuscitar a sua vida, jovem. Talvez diante do clamor de muitas mães, talvez diante do clamor da sua mãe, diante de Jesus, Jesus vem ao teu encontro para te ressuscitar no dia de hoje. E para recordar um pouquinho do poder de Jesus, do que ele pode convencer o nosso coração a ter mais vida e ter significado, trago o exemplo do grande santo que a igreja recorda hoje. São João Crisóstomo, que foi bispo, foi doutor da igreja, foi um jovem que, seguindo o exemplo e o carinho de sua mãe, também se tornou um grande propagador do Evangelho. João Crisóstomo foi um grande orador do seu tempo, diz. Todos os escritos dizem que multidões se juntavam ao redor do púlpito onde estivesse discursando. Tinha o dom da oratória e muita cultura, uma soma muito valiosa para a pregação do cristianismo. João nasceu mais ou menos por volta de 348 em Antioquia, na Síria, na Ásia Menor. E era procedente de família muito rica, considerada pela sociedade e pelo Estado. O seu pai era um comandante de tropas imperiais no Oriente, um cargo que cedo causou também a sua morte. Mas a mãe, Antusa, o nome da mãe era Antusa, talvez você está querendo ter um filho, não tem o nome para sua filha ainda, pode ser aí uma boa dica. Antusa, que era piedosa e caridosa e agora santa, reconhecida pela igreja também, providenciou para o seu filho João ser educado pelos maiores mestres do seu tempo, tanto científicos quanto religiosos, não prejudicando sua formação em nada. O menino, desde pequeno, já demonstrava vocação religiosa e grande inteligência e também dons especiais. Só não se tornou eremita no deserto por insistência da mãe. Mas depois que ela morreu, já conhecido pela sabedoria, prudência e pela oratória eloquente, foi viver na companhia de um monge no deserto durante 4 anos. Cara, que experiência, hein? Passou mais 2 retirados numa gruta sozinho, estudando as Sagradas Escrituras, e então considerou-se pronto. Voltou para Antioquia e ordenou-se sacerdote. Sua cidade vivia em efervescência de uma revolta contra o imperador Teodósio I. O povo quebrava estátuas do imperador e de membros de sua família. Teodósio, em troca, agia ferozmente contra tudo e contra todos. Membros do Senado estavam presos, famílias inteiras tinham fugido e o povo só encontrava consolo nos discursos e pregações de João, chamado por ele de Crisóstomo, que significa boca de ouro. Tanto que foi incumbido de dar à população a notícia do perdão imperial. Alguns anos se passaram, a fama do santo só crescia, e quando morreu o bispo de Constantinopla, João foi eleito para sucedê-lo.
Constantinopla era a grande capital do Império Romano, que havia transferido o centro da economia e cultura no mundo de então para a Ásia Menor. Entretanto, para João, era apenas um local onde o clero estava mais preocupado com os poderes e luxos terrenos do que os espirituais. Complicado, hein? Lá reinavam a ambição, a avareza, a política e a corrupção moral. Como bispo, abandonou então os discursos e dispôs-se a enfrentar a luta e, como consequência, a perseguição. Arrumou inimigos tanto entre o clero quanto também na corte. Todos liderados pela imperatriz Eudóxia, mais um nome aí para sua coleção, né? Vai ter uma neta, um neto, uma filha aí, né? Você pode pôr. Liderados pela imperatriz Eudócia, conseguiram tirar João Crisóstomo do cargo, que foi condenado ao exílio. Mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população que o bispo foi trazido de volta para reassumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu e morreu. Era 14 de setembro de 407. Sua honra só foi limpa quando morreu a família imperial e voltou a paz entre o clero na igreja. O Papa ordenou o restabelecimento de sua memória. O corpo de João Crisóstomo foi trazido de volta a Constantinopla em 438, num longo cortejo em procissão solene. Mais tarde, suas relíquias foram transladadas para Roma, onde repousam no Vaticano. Dos seus numerosos escritos destaca-se o pequeno livro Sobre o Sacerdócio, um clássico de espiritualidade monástica. São João Crisóstomo é venerado um dia antes da data de sua morte, em 13 de setembro, com o título de doutor da Igreja, sendo considerado um modelo para os oradores clérigos, ou seja, para todos os padres, bispos que têm boa oratória. E quem que nós lembramos que tem boa oratória? Servo de Deus, Padre Léo, com certeza um grande intercessor também do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo. Jovem, levanta-te. Precisamos de gente como João Crisóstomo, precisamos de gente como o Padre Léo, precisamos de gente como você, com ardor no coração, com força, com inteligência, com eloquência, para levar a palavra de Deus a tantos lugares. Você não nasceu para ficar amarrado, preso numa cama, escondido no computador, para ficar escondido dentro do quarto. Você nasceu para levar o Evangelho a toda criatura. Vamos juntos. Deus abençoe, Deus no comando.